Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa última parte da Química Orgânica para o segundo ano, tá? Para esse ano. Último capítulo, a segunda parte desse capítulo, lá na página 463, combustíveis alternativos, e aproveitar um pouco no segundo tempo para fazer uma revisão para nossa prova amanhã, né? É isso? Amanhã. Beleza, beleza. Vamos lá, então? Página 463. Vamos começar, pessoal. Combustíveis alternativos. Bom, a gente trabalhou semana passada a parte do combustíveis fósseis, falamos sobre o petróleo, certo? Hoje a gente vai até fazer mais alguns exercícios sobre o petróleo, deixar os exercícios indicados, além da revisão para a nossa provinha de amanhã, tá? Mas falando sobre combustíveis alternativos, a gente começa falando sobre os biocombustíveis, tá? Rapidamente, alguém consegue me citar um biocombustível? Biodiesel. Não entendi, Alexandre. Biodiesel. Biodiesel, beleza. Biodiesel tem um que é biodiesel bem popular, mas um que é mais popular no Brasil ainda. Fernando respondeu aqui, etanol, certo? Então, dois exemplos de biocombustíveis, o biodiesel e o etanol, certo? Por definição, como a gente já sabe, né? Podemos dizer que biomassa é toda a matéria orgânica de origem animal e vegetal que pode ser usada para a produção de energia, tá, pessoal? Quando se fala em biomassa, se fala em biocombustíveis, tá? Ou algo semelhante a ele. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Como o carvão vegetal, o álcool, o biogás, o biodiesel, o bióleo, certo? E a matéria-prima da onde esses produtos são extraídos, são produzidos. Logo aqui, o nosso processo de obtenção, nós temos alguns já conhecidos, né, que já estudamos aqui, esterificação e transesterificação, craqueamento, né, que a gente viu semana passada sobre petróleo, embora aqui se fale sobre bioóleo, e a sua composição química, daquilo que eles são principalmente formados, tá? Aqui uma ideia, uma visão geral dos principais biocombustíveis. E a gente começa trabalhando pelo primeiro dito aí, o biodiesel, certo? Quando a gente fala biodiesel, se relaciona a algum assunto que nós já estudamos esse ano? Transesterificação. Como? Transesterificação. Transesterificação, perfeito. Nós falamos sobre biodiesel na parte de transesterificação, e lá nós alertamos que ele voltaria, né? Voltou, inclusive na parte de biomoléculas. E agora a gente começa a falar um pouco novamente sobre isso para tratar do biodiesel. Primeiramente, né, saber de onde ele é literalmente extraído. Então, vocês podem observar aqui que é a partir da gordura de animais e óleos vegetais, né? Aqui no Brasil, principalmente de óleos vegetais, como a mamona, dendê, girassol, amendoim e por aí vai, tá? E o biodiesel é uma mistura desses ésteres e ácidos graxos. Ó, pessoal, essa parte final do nosso estudo em química orgânica, ela é bem teórica. Ela vai relacionar os assuntos que são abordados aqui com aquilo que a gente já viu, tá? Por exemplo, quando a gente fala sobre ácidos graxos, e se fosse perguntado uma definição, como é que seria uma definição para ácido graxo? Primeiro, eu vou melhorar a pergunta. Ácido graxo tem a ver com que função da química orgânica? Lipídio. Ácido graxo, né, os ácidos graxos, tem a ver com que função da química orgânica? Que função da química orgânica a gente fala ácidos graxos? Que função é? Olha, está implícito no nome, pessoal. Ácidos graxos. Qual é a função presente nos ácidos graxos? Ácido carboxílico. Carboxílicos, perfeito, né? São os ácidos carboxílicos, certo? Os ácidos carboxílicos. Mas para ser um ácido graxo, principalmente os estudados aqui na química orgânica, a gente viu na síntese dos ésteres que aparecem aí, esse ácido graxo tem que ter algumas características, né? Embora tenha ácidos graxos de cadeia pequena, de 4, 6, 8 carbonos, um ácido graxo estudado aqui geralmente tem acima de quantos carbonos? 100, não é? Quanto? 100? Tem? Pouco menos do que isso, né? A partir de 10 carbonos, você já tem um ácido graxo que é estudado aqui. Pode chegar a essa quantidade? Pode, né? Mas a partir de 10 carbonos, você já tem um ácido graxo estudado aqui, tá? A gente viu lá na reação com o álcool para produzir o éster, e o éster, a partir da transesterificação desses ácidos graxos, né, a gente consegue produzir o biodiesel, tá? E esses ácidos graxos, que são transformados em ésteres, né,
vão reagir principalmente com dois álcoois para fazer a reação de transfiguração, o metanol e o etanol, que também serão estudados aqui quando o assunto abordado for combustíveis fósseis, tá? Perdão, for combustíveis alternativos. Então, continuando aqui, ó. Processos de obtenção de biodiesel: craqueamento, esterificação e transesterificação. Desses três processos, o último aqui, a transesterificação, deve ser memorizada. Então, só para revisar, vamos aqui colocar um exemplo de uma reação de transesterificação que a gente já viu esse ano, né? Começando por essa estrutura, onde nós temos aqui um triéster, certo? Um triacilglicerol, do óleo escolhido para você fabricar o biodiesel. Como está dizendo lá no texto, e nós já vimos esse ano aqui em Química Orgânica, ele vai ter que reagir ou com o metanol ou com o etanol. No exemplo citado, estamos fazendo a reação com o etanol, certo? Através de um catalisador apropriado, né? Está aqui ácido placeto, ou seja, uma reação reversível. Você tem a produção da cadeia carbônica proveniente do triéster com os radicais provenientes do álcool característico, no caso aqui, o etanol, liberando no meio esse composto aqui, onde as hidroxilas, né, essa parte do seu triéster, se liga às hidroxilas dos álcools que estavam aqui. Por isso o nome de transesterificação. Você simplesmente troca a cadeia lateral do seu éster, tá? No caso, o seu triéster, reagindo com o etanol ou o metanol, produzindo aqui quem seria o seu biodiesel, né, que são ésteres de ácidos graxos, mais o glicerol. Então, o que é que tem que ficar? A reação que você já conhece, que é a reação de transesterificação para a produção do biodiesel, onde você pega o seu triéster, reage com o etanol ou com o metanol, forma novos ésteres etílicos, né, de ácidos graxos, né, porque as cadeias aqui são longas, e liberando no meio ainda o glicerol. O que o cara podia perguntar a respeito? As funções orgânicas envolvidas. Você tem éster, aqui você tem álcool, continua produzindo éster e mais um outro álcool, que aqui recebe o nome do glicerol. Pergunta: alguém consegue me dar um nome oficial para o glicerol? Já fiz essa pergunta antes, mas é importante saber, porque às vezes o cara só te fala isso, o glicerol, você tem que montar a reação, tem que saber a estrutura correta. Qual seria o nome oficial para o glicerol, pessoal? Guardando as respostas. Ninguém? Propan 1, 2, 3, triol. Propan 1, 2, 3, triol. Perfeito, Ana, perfeito. Ó, glicerol. Né? Se o cara te pede o nome oficial numa prova, ou só te dá o nome oficial, ou só te dá o nome usual, você tem que relacionar para saber com quem você está mexendo, né? Com quem você está trabalhando. Então, o glicerol recebe o nome oficial de Propan 1, 2, 3, triol. Está aqui a exemplificação da sua estrutura. Né? Então, síntese do biodiesel, o que é que tem que ficar? Aquilo que a gente já viu esse ano. É uma reação de transesterificação, certo? Onde você pega aqui um triéster, reage com o etanol ou o metanol, produz novos ésteres, e é aqui que você tem a produção do biodiesel, é aqui que se encontra o biodiesel, né, esse biocombustível, liberando no meio glicerol, tá ok? Eu acho que sem problemas, né, pessoal? Já foi trabalhado bastante esse ano, a gente só está revisando para fixar como é que você produz o biodiesel quando o assunto química descritiva aparecer no seu vestibular ou no seu exame que você poderá prestar para alguma universidade. Lembrando que essa parte química descritiva é importante, leitura, né? Não basta apenas as informações centrais aqui. Leitura do dia a dia é importante, tá legal? Sem dúvidas, nesse primeiro biocombustível, podemos avançar? Sim. Então, vamos ao próximo, tá, pessoal? Álcool. Antigamente, nos postos de combustíveis, né, você tinha essa informação lá. Ou você abastecia com diesel, ou com gasolina, ou simplesmente estava escrito álcool. Hoje em dia, a determinação mudou. Não está escrito álcool na bomba. O que está escrito lá? Etanol. Etanol, certo? Está escrito etanol, que é o nosso primeiro biocombustível. O primeiro biocombustível produzido no Brasil foi o etanol, certo? Mas antes do etanol, não é o caso do Brasil, né? Nós não temos a produção não utilizamos esse álcool que eu vou colocar agora como combustível aqui. Esse outro álcool aqui, o metanol, também pode ser utilizado como biocombustível. Atenção, metanol não é utilizado como biocombustível no Brasil, certo? Mas é um tipo de biocombustível também. É o álcool mais simples que existe, o metanol. Alguém consegue me dar um nome usual para o metanol?
Guardando a resposta. Álcool acético? A Isadora seria, você está pegando o nome usual do ácido carboxílico, certo? Tem que pegar um nome usual aqui para o álcool. Vou dar uma dica. Tem a ver com o radical utilizado. E a fórmula do metanol é CH3OH. Como é que ficaria o nome desse álcool? Como é o nome do radical CH3, gente? Metil. Beleza. Se eu vou dar nome usual para álcool, eu pego o nome do radical, metil, e acrescento que terminação? Ílico? Perfeito. Então, o nome do radical seria, o nome desse álcool, metanol, o nome usual dele seria álcool Metílico. metílico. Beleza? Tá aí, ó. Metanol seria o álcool metílico. Então, aqui nós temos, né? Carbinol é uma nomenclatura mais antiga, né? O álcool mais simples que existe, segundo a nomenclatura de Kolbe, né? Era chamado de carbinol, que é o metanol ou álcool metílico. Geralmente o vestibular se preocupa com essas duas nomenclaturas aqui. A padrão da IUPAC, metanol, né? E a nomenclatura usual padrão da IUPAC, que está aqui do lado. Mas é bom saber que o metanol também é conhecido pelo nome de carbinol, né? Ano que vem, no terceirão, quando o assunto voltar, até para um único álcool, a gente pode conseguir até 4 nomes diferentes, tá ok? Mas deixa lá para o segundão, quando o assunto voltar. Continuamos aqui com a nomenclatura aprendida esse ano, tá legal? Lembrando que o metanol álcool etílico também é chamado de álcool de madeira, certo? Por quê? Porque antigamente você conseguia fazer a sua produção através da destilação da madeira seca, tá? Ó, a temperatura utilizada, 400 graus. Aí o que você tinha? Liberação de gases, né? Misturas dos gases mais simples, como gás de hidrogênio, monóxido, dióxido de carbono, nitrogênio, tá? Você tinha ainda o ácido pirolenhoso, né? Tá aqui a mistura, o que se compõe o ácido pirolenhoso, tá? Nós temos ainda o alcatrão de madeira, que também era produzido aqui, e o carvão da madeira. Tudo isso era extraído, né? Da destilação da madeira para a produção do seu glorioso álcool metílico. Hoje em dia, o processo não é mais esse, tá? Um processo extremamente caro, não se faz mais dessa maneira. E o caminho para produzir o metanol são os seguintes, certo? Você tem a partir do monóxido de carbono, onde você reage ele com gás de hidrogênio, ou seja, você vai fazer a hidrogenação desse carbono aqui, tirando o hidrogênio fora, produzindo metanol, né? Condições do meio, catalisadores utilizados e a pressão. É apenas para conhecimento, tá, pessoal? Ou ainda um outro tipo por oxidação do metano. São os dois processos químicos utilizados hoje para a produção do metanol. Como eu disse no começo, o metanol não é utilizado como combustível no Brasil, certo? Mas ele é utilizado como combustível em algum lugar, ou já foi utilizado? Alguém tem esse conhecimento? Não que eu conheço. Não, que você conhece, Isadora. Isadora não conhece. Alguém já leu alguma coisa a respeito sobre o metanol, certo? Na antiga Fórmula Indy, eu acho que hoje é chamado de Fórmula Mundial, não estou bem a par, né? Carros de corrida. O combustível utilizado nos carros era o metanol, tá? O pessoal que trabalha, se não me engano, com aeromodelismo, né? Aqueles aviões que você monta lá para poder controlar remotamente, tá? O combustível utilizado era o metanol. Não sei se ainda continua. Por que não se utiliza muito mais o metanol como combustível? Porque ele é extremamente tóxico, né? Pequenas porções do metanol já ataca o nervo óptico, você pode vir a perder a visão, vai ao sistema nervoso central, você pode entrar em colapso e morrer. Então, o metanol não é muito indicado para utilização como combustível mais, né? Em substituição dele aparece nosso próximo álcool, que a gente vai ver. Mas não deixou de ser durante algum tempo utilizado como combustível, não aqui, mas nos Estados Unidos. Há muito tempo atrás, durante a crise do álcool no Brasil, né, que estava faltando o nosso álcool de origem, né, o etanol, que a gente vai ver daqui a pouco, o governo brasileiro importou dos Estados Unidos metanol para misturar ao etanol brasileiro. Para isso foi feita uma ampla campanha, né, na televisão para que nos postos você tomasse cuidado a hora de abastecer o álcool, né, abastecer seu carro a álcool na época, porque ele vinha misturado com metanol. Mas isso já não existe hoje, você trabalha simplesmente com o nosso álcool característico, que é o nosso próximo álcool. Pessoal, antes de prosseguir, tudo bem quanto ao metanol e as suas principais características? Lembrar do seu nome usual, álcool metílico, é também conhecido como álcool de madeira, pode ser utilizado como combustível, né? Se fazia antes a sua destilação a partir da madeira seca. Hoje, os dois processos mais utilizados é a partir do monóxido de carbono ou por oxidação do metano. Tá? Simplesmente ele tem que ficar, mas geralmente o cara te traz essa informação na questão. Tudo bem até aqui?
Tudo sim. Então, prosseguimos agora, passando para o nosso álcool, o etanol. Gostaria de saber a sua fórmula estrutural condensada. Qual a fórmula do etanol? Quantos carbonos ele tem que possuir? 2. Beleza, 2 carbonos. Um deles deve estar ligado diretamente a que grupo funcional? Hidroxila. 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 Então, você tem uma hidroxila ligada a um dos carbonos, né, do etanol, você tem esse álcool característico produzidos em terras brasileiras. O etanol, ou álcool etílico, ou como ele é conhecido aqui, é o álcool comum. Né? Onde é que você encontra a aplicação para o etanol, pessoal? Aplicações do etanol. Onde é que ele é utilizado? Uma está escrito aí, ó. Combustível de carro. Combustível de carro. O que mais? Gente, vocês estão utilizando direto, né? Literalmente para fazer a higienização das mãos agora, em épocas de Álcool em gel. você faz, né? Tem lá o álcool em gel, e tanto o álcool em gel como o álcool em líquido, qual a concentração que esse etanol tem que estar? 70? 70%, certo? 70%. Você tem ele diluído também na gasolina, certo? A nossa gasolina leva um pouco do etanol. Então a pessoa até brinca, né? Que os primeiros carros híbridos que funcionavam a mais de um combustível já existiu no Brasil há muito tempo, porque funcionava a gasolina, mas a nossa gasolina tinha etanol no meio. Né? Hoje em dia você tem os carros flex que podem ser abastecidos tanto por gasolina quanto etanol puro, tá? Então temos aí duas aplicações: combustível, né? Também pode ser utilizado para higienizar, para limpar. Nessa época de pandemia, isso tá em alta, está utilizando bastante, né? E é também um álcool produzido nas bebidas alcoólicas, tanto nas bebidas destiladas quanto nas bebidas fermentadas. Mas a aplicação que está em estudo aqui é o etanol utilizado como combustível automotivo, certo? Está aqui uma estrutura molecular do nosso etanol, onde você tem os 2 carbonos representados na parte mais escurecida aqui, os hidrogênios na parte mais clara, ligado a um oxigênio, e esse oxigênio ligado a um hidrogênio. Essa seria a estrutura, né, aproximada, não está em escala, né, os átomos não estão em escala, da molécula do etanol, tá? Bom, literalmente, como é que o etanol pode ser produzido? Através da hidratação do eteno. A gente já viu essa reação esse ano, pessoal? Algo parecido com essa reação aqui? Já. Já, né? Nós vimos a adição, né, reações de adição. Você pega aqui um hidrocarboneto, né, insaturado por dupla ligação, você faz uma hidratação, catalisador ou ácido sulfúrico, e você produz aqui, no caso, o etanol. Mas como está destacado aqui, não é o processo utilizado no Brasil, mas fora do Brasil ele é utilizado, tá? Qual é o processo utilizado para a fabricação do etanol no Brasil, pessoal? Da cana-de-açúcar? Como é que é? É da cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar, né? Como é que chama esse processo? Destilação? Não seria uma destilação, né? Antes, para você extrair ele, você pega a cana-de-açúcar, o mosto fermentado, você faz o quê? Fermentação alcoólica? Fermentação, né? Fermentação alcoólica, ainda disse aí o Danilo, tá? Esse é o processo utilizado no Brasil. Então tá aqui, ó, fermentação de açúcares ou cereais. No Brasil, esse é o método utilizado, certo? E quando você extrai ele da beterraba, milho e arroz, recebe o nome de álcool de cereais. No Brasil, ele vem a partir da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, essa matéria-prima tão importante que nos fornece, além do açúcar, o etanol. Ô, pessoal, aproveitando o gancho para a prova de amanhã, qual é o açúcar que você encontra, né, extraído da cana-de-açúcar? Que açúcar é aquele que está lá? Sacarose? Sacarose, né? Perfeito. Sacarose. Sacarose é monossacarídeo, disacarídeo ou polissacarídeo? De sacarídeo? Sacarídeo, perfeito. Estou forçando mais ainda a amizade agora. Você pegar a sacarose e fizer dela uma hidrólise, o que ela vai produzir? Não. Produzir 2 açúcares famosos também, né? São 2 sacarídeos. Quais são? Um é o açúcar presente nas frutas. Frutose. Frutose, beleza. Frutose, qual é o outro açúcar? Também Glicose? Glicose. Maravilha, ó. Estamos recordando para a prova de amanhã, certo? Sacarose, vem da cana-de-açúcar. E a hidrólise dela vai literalmente
separar em dois monossacarídeos, a frutose e a glicose, né, que tem a mesma fórmula molecular, portanto são isômeros, mas diferem quanto à função presente. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Continuando o nosso assunto aqui, ó, como é que você vai produzir o etanol no Brasil? Lembrando que esses esquemas ninguém tem que memorizar, pessoal, é só para a gente ter uma ideia de como é que vai acontecer. Se aparecer numa prova, você sabe o que está sendo tratado. Você pega 1 tonelada de cana-de-açúcar, né, a trituração, aí faz a famosa garapa, né, esse caldo de cana muito consumido aqui no nosso estado, tá? Depois de concentração e cristalização, você tem dois processos: a produção do açúcar escuro, refinação, o açúcar comum, a sacarose, e o outro processo que nos interessa para esse texto, né, a partir do melaço, mosto fermentado e posterior destilação, mas primeiramente é o mosto fermentado, você tem a produção do etanol. Olhem só a relação: 1 tonelada de cana-de-açúcar e você produz 70 litros de etanol. Tudo certo até aqui? Entendemos que este é o processo mais utilizado no Brasil, e da cana-de-açúcar, por um caminho você produz o açúcar comum, por outro você produz o etanol. Sem problemas? Acho que sim. Beleza, se não temos problemas, do nosso lado aqui, as reações características já foi citada, né? A sacarose, através da hidrólise e a enzima invertase, literalmente liberando a glicose e a frutose, certo? E se você continuar o processo da glicose e a frutose a partir das enzimas, que é o que te interessa aqui nessa reação, você tem a produção do etanol com liberação de gás carbônico. Então aqui, ó, essa última parte, mosto fermentado, é isso aqui que vai acontecer, tá? A produção do etanol vem a partir daqui. Começa desde a sacarose até a liberação nos seus dois tipos de açúcares constituintes, até a produção do etanol e a liberação do CO2. Alguém sabe o que significa essa seta aqui? CO2? Uma pergunta. Repete a pergunta, prof. A seta aqui em cima do CO2, ó, seta para cima, o que significa se ela aparecer numa reação? Que é instável, que ele se transforma em... Ai, ele é instável, ele não fica por muito tempo assim, nessa forma, não é? Ele não fica por muito tempo ali, mas não que ele seja instável. Se falar instável, significa que ele vai se decompor em outra coisa, certo? Se acerta no primeiro momento, ele não fica por muito tempo, porque essa seta, se aparece em cima de qualquer produto de uma reação química, significa que houve uma polarização, ele literalmente evaporou, certo? Ele virou gás, certo? Significa que é uma substância volátil, e é o caso que houve a produção do gás carbônico, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tem problemas? Sem problema, professor. Então, já que nós falamos sobre o etanol, falamos também sobre o metanol, sabemos que é o etanol que é produzido no Brasil, tá? Mas aqui a gente também pode trabalhar como o metanol como combustível, mas não é o caso brasileiro. Partimos então para os próximos assuntos, tá? Chegamos então, pessoal, ao carvão mineral. Carvão mineral. Tem alguma coisa tocando? É a Maria Luísa que está com o negócio aberto? Opa, fechou lá. Obrigado, Maria Luísa. Carvão mineral, certo? Da onde vem o carvão mineral, pessoal? Parte teórica. Bom, primeiramente é um sólido escuro encontrado em várias regiões do mundo, certo? E o processo químico de formação dele vem com organismos, né, orgânicos, organismos vegetais, soterrados há milhares de anos, tá? Principalmente pela madeira acumulada lá embaixo, né? Esse cozimento que a Terra faz transforma esse material soterrado nessa substância chamada carvão mineral. E entre os elementos químicos presentes na madeira, olha só, principalmente nós temos o carbono, 50%, o oxigênio, 44%, e o hidrogênio, 5%, e outros elementos químicos. Mas olha a proporção de carbono e oxigênio presente na madeira, né? É muito grande, certo? É muito grande em termos de massa. E é esse tipo de material, soterrado, sofre com o passar do tempo o processo conhecido por carbonização, certo? Carbonização. E ele dá origem ao chamado carvão mineral, cujas principais fontes de combustíveis, né, são descritas logo em seguida, mas a reação característica para a produção de energia a partir do carvão mineral é a sua queima. Ou seja, vai pegar o carbono, né, carbono puro, reagindo com o gás oxigênio, transformando em CO2. Só que você tem eles sobre esses diversos tipos em termos de composição percentual: a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Aqui a porcentagem de oxigênio que você encontra nesse material, a porcentagem de hidrogênio e a porcentagem de carbono.
olha só, quanto mais você aumenta aqui, né, a turfa, lignito, ulha e antracito, vai aumentando a proporção de carbono, certo? Vai aumentando a proporção de carbono nesse material, o que aumenta muito mais ainda a produção de CO2, já que esse tipo de combustível, né, para gerar energia, ele é queimado, tá? Não é um biocombustível, né, propriamente um biocombustível utilizado hoje em dia está em desuso, né? O pessoal não quer trabalhar mais com ele devido ao seu grande potencial poluidor, né? Então fica esse debate no mundo. A gente quer sair literalmente desse tipo de combustível que libera muito carbono para a atmosfera, porque na sua queima há a produção do CO2 e o CO2 implica em quê, pessoal? Que efeito grave o CO2 causa em todo o planeta? Efeito estufa? Efeito estufa, certo? Não só o CO2, o metano também causa, mas o CO2 é um dos gases agravantes do efeito estufa. Atenção, não que o efeito estufa não seja importante. Ele é importante, sem ele a vida na Terra não teria surgido. Só que hoje, com a industrialização, né, a raça humana está potencializando o efeito estufa. Aí fica complicado, as temperaturas estão aumentando, ninguém entende porque que nós temos literalmente verões extremamente chuvosos, né, ou frio fora de época, coisas que seca também muito grave. Esse ano nós tivemos uma seca feroz, o nosso ecossistema mais famoso foi o Pantanal, e aquela moçada que não acredita em aquecimento global acaba falando em cima sobre isso, deixando a ciência do lado, e nós só estamos colhendo as consequências, certo? Detalhe é que precisamos lutar para que isso não se torne uma constante, senão daqui a pouco chegamos no ponto sem volta e a gente não consegue retornar a partir de atingir uma determinada temperatura do planeta, tá? Mas isso fica para discussão nas áreas de biologia, sociologia, geografia. A química contribui apenas com um tipo de informação em termos de reação química que está acontecendo, tá? Voltando ao nosso assunto, então nós temos aqui os tipos, né? Literalmente de carvão, mineral e a composição. Preciso memorizar esse gráfico aqui? Não, não preciso memorizar. É bom ter na cabeça que possa ser a turfa, o lignito, a ulha e o antracito, tá, pessoal? Do outro lado aqui, nós temos o carvão mineral como fonte de matéria-prima. Aí nós temos os gases, né? Que ele consegue, literalmente, a partir dele, a fração gasosa, constitui-se gás hidrogênio, metano, monóxido, dióxido de carbono, etano, amônia e ácido e gás sulfídrico aqui do lado. Então, a parte gasosa, a produção desse tipo de material até para a indústria, tá ok? Na parte líquida, podem ser divididas em dois grupos, as águas amoniacais e o alcatrão. Água amoniacal. Se fala amoniacal, lembra amoníaco, tá literalmente ligado a esse elemento químico aqui, pessoal, nitrogênio, certo? Então, ele é uma fonte importante para a fabricação de fertilizantes. Você consegue extrair o nitrogênio a partir das águas amoniacais aqui. E a partir do alcatrão, que é uma mistura, que é uma mistura de hidrocarbonetos, ou melhor ainda, de substâncias aromáticas. Pessoal, o termo aromático em química orgânica, aqui para o ensino médio, quando ele fala aromático, o que vem na cabeça? Cadeia Anel benzênico. Anel benzênico, tem aquela cadeia com 6 membros no anel e as duplas ligações alternadas. Geralmente é o símbolo clássico, né, dos compostos aromáticos. Mas lembrando sempre, como a gente já fez a ressalva no começo do ano, que a aromaticidade na química orgânica não é só isso. Para o ensino médio, geralmente se trabalha com anel benzênico, mas a aromaticidade não é só isso, certo? A gente passa pela regra de Hickel, que é uma formulazinha para você determinar se o composto é aromático ou não, mas isso já fica assunto para o terceirão ano que vem, tá? Então, voltando aqui, o alcatrão é uma mistura de substâncias aromáticas de grande utilidade como matéria-prima para as indústrias químicas, né? É um líquido oleoso escuro formado por compostos aromáticos. Ó, a parte líquida vai lembrar principalmente das águas amoniacais e dos compostos aromáticos, diferentemente da parte gasosa, onde há a liberação de gases de substâncias compostas, mas de baixo peso molecular, tá? Por último, nós temos a parte sólida, que é o resíduo, né, que tem altíssimo teor de carbono. É chamado de coque e principalmente o processo de obtenção de ferro nas indústrias siderúrgicas. Tá? Para quem já visitou, já viu a indústria siderúrgica, a produção do ferro liga, né, o ferro gusa, vem a partir desse material sólido aqui. Você vai literalmente aquecer, derreter o material e conseguir separar o ferro que está presente para você literalmente produzir a parte metálica, extrair o ferro metálico a partir daí. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Beleza. A gente nota que é um assunto mais geografia do que química, né? O que eu tenho que ficar é quando eu trabalho com as reações químicas, com posição de carbono, que vai aumentando.
e as diferentes frações e o que você encontra dentro de cada uma delas. Lembrando sempre, né, que as questões de hoje estão cada vez mais interdisciplinarizadas, então, numa mesma questão, você pode reunir geografia, química, biologia, física, né, e até matemática, se duvidar. Bom, se está tudo bem até aqui, prossigamos para as próximas. Hidrogênio, pessoal. Hidrogênio, biocombustível não, né? Hidrogênio, combustível alternativo, tá? Alguém pode me citar, já viu alguma aplicação desse tipo de combustível, né? Hidrogênio, no dia a dia? Já leu alguma coisa a respeito? Não que eu lembre. Não? Lembra? Não. Fernando está dizendo células de hidrogênio. Perfeito, Fernando. Células de hidrogênio, certo? Para que servem as células de hidrogênio? Fernando citou aqui. Ninguém? Bom, pessoal. Eu lembro de energia nuclear, mas eu não sei se está certo. Não tem a relação direta. Você tem a fusão nuclear a partir do hidrogênio, mas não é a partir de uma reação química. Entra hidrogênio, mas já é uma reação nuclear, certo? Aqui se trata apenas de reação química. É o hidrogênio trabalhando com uma reação química simples, tá? Então não está ligado diretamente à energia nuclear. Lá na fusão nuclear é uma outra história. Aqui, numa reação química, não numa reação nuclear, o hidrogênio, como foi citado, entra nas células de combustível e é utilizado hoje para você, por exemplo, como combustível de carro, né? Você pode utilizar uma célula de combustível de hidrogênio para que você tenha um combustível automotivo. Mas vamos trabalhar melhor essa informação, certo? Aqui, ó, hidrogênio, excelente combustível e é chamado de combustível do futuro, né? É o elemento mais abundante no universo e o terceiro mais abundante no nosso planeta. Lembrando, essa informação é importante quando o cara te perguntar. Se o cara te perguntar no contexto inteiro do universo, né? Universo, isso tudo que está aí fora, né? Os planetas, os sistemas solares, as galáxias, os aglomerados, tá? O elemento mais abundante por metro quadrado, literalmente, é o hidrogênio. No planeta Terra, na Terra, se a pergunta for essa, no planeta Terra, qual o elemento mais abundante? Não é o hidrogênio, ele está em terceiro lugar. Alguém sabe qual é o elemento mais abundante aqui no planeta Terra? Hidrogênio. Qual? Vocês falaram ao mesmo tempo e não deu para ouvir. Qual seria? Nitrogênio. Nitrogênio? Vou deixar vocês na dúvida. Certeza que é o nitrogênio? Eu também aposto no carbono. Fernando falou ferro, Ana Luísa falou oxigênio. Bom, vocês citaram 3 aí que são grandes candidatos ao meio, só esqueceram do carbono, também pode entrar. Dá uma pesquisada lá. No planeta Terra, qual é o elemento mais abundante? Vocês vão encontrar 2 informações. Na crosta, ou seja, na Terra, é tal elemento. Na atmosfera é outro elemento. Dá uma pesquisada lá, depois vocês me dão a resposta aqui, tá? Mas voltando para o assunto de hoje. Hidrogênio é o terceiro elemento mais abundante no nosso planeta e o primeiro no universo, tá ok? E a produção de energia a partir desse elemento químico é extremamente importante. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A combustão de 1 quilograma de hidrogênio equivale à energia liberada pela queima de 2,8 quilogramas de gasolina, sendo que a gasolina polui, né? Pelo motor do escapamento do carro lá, libera gases à base de enxofre, libera CO2 e se o motor estiver desregulado, libera ainda monóxido de carbono. Na queima do hidrogênio, acontece liberação de alguma substância tóxica? É uma pergunta. Não. Não. Se eu falo queima do hidrogênio, sendo ele o comburente na forma de H2, sendo ele o combustível na forma de H2, quem é o comburente? Oxigênio? O oxigênio. Bom, se eu tenho uma reação de hidrogênio com oxigênio, que é uma reação de combustão, H2 mais O2, o que vai dar como produto, pessoal? Água. Água. Então, olha só, na combustão do hidrogênio, você libera água, que não é uma substância agressiva ao meio ambiente, né? Pelo contrário, claro que estamos terminando da brincadeira. Imagine o tempo seco aqui em Campo Grande, os nossos carros todos movidos a gás hidrogênio. Pelo cano de escape vai sair o quê? Água. Vai sair H2O. Então, é uma fonte de energia extremamente importante, está sendo estudada, como foi citado aí, através da célula de combustível, para a produção de energia, inclusive para se movimentar carros, certo? Esse assunto, esse ano, vocês devem ter dado uma pincelada sobre ele quando trabalharam a eletroquímica,
logo depois das pilhas, lá no conceito de eletrólise, ou até mesmo em pilhas, né? Quando vocês trabalharam o conceito dos tipos de bateria que existem. Não estudaram células de combustível? Foi uma pergunta. Sim. Sim, né? Importante essa leitura que está lá, porque ela linka com essa informação da química orgânica, e lá no seu vestibular, numa questão de um exame, ele pode linkar essas duas informações, certo, pessoal? Bom, voltando então, para a gente fechar sobre o hidrogênio, né? Ele é produzido a partir da eletrólise da água e a sua combustão gera água novamente, certo? É uma fonte não poluente, inesgotável e renovável. Aqui do lado, né, uma reação característica, literalmente, da eletrólise, da produção do gás hidrogênio, sua posterior combustão com oxigênio e a liberação da água, tá ok? Eu acho que esse tipo de equação química os senhores deram uma observada lá em eletroquímica, quando o assunto foi célula de combustível, né? As pilhas, as baterias e as células de combustível. Então é importante fazer essa ligação, né? Aqui na química orgânica, a parte descritiva está linkando os assuntos. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Então, passamos agora às considerações finais, né, aos últimos combustíveis alternativos. Lembrando que ele está misturando biocombustível, combustível renovável, combustível não renovável. Falamos sobre o xisto betuminoso, né, apenas uma informação, que é o nome dado ao conjunto de rochas sedimentares, originados sob temperatura e pressão elevadas, contendo matéria orgânica impregnada em seu meio mineral. Já estudaram isso em geografia, né, gente? Ou estou enganado? Já. Né? Rocha sedimentar metamórfica, aqui que é um xisto betuminoso. Então nós temos dois tipos de xisto, o pirobetuminoso e o betuminoso. Sabe a disputa norte-americana lá nas eleições agora, né? Os americanos querem extrair petróleo do xisto betuminoso aqui, né? Um dos candidatos quer continuar usando esse tipo de recurso energético. O outro já prefere que isso aqui fosse um pouco mais trabalhado, porque a produção, a extração do petróleo a partir do xisto betuminoso não é um processo, vamos dizer assim, agradável ao meio ambiente, né? E vai liberar, né, a sua combustão na produção de petróleo a partir dessa substância, vai liberar substâncias tóxicas, no momento que o mundo está migrando para outros tipos de energias renováveis, né? Então, tirando do sistema betuminoso, trabalhando com hidrogênio, que não é poluente, e nós temos ainda a energia solar, certo? E ainda a energia eólica, e as fotos são autoexplicativas. Aqui no estado já existe um estudo, né, para fazendas de energia solar, já que a incidência de raios solares no estado é muito grande, e você possa literalmente extrair energia proveniente do sol, que também é uma energia limpa, certo? Para quem já viajou, principalmente ao litoral brasileiro, nas praias do Nordeste, até no Rio Grande do Sul eu já vi, nós temos as usinas, né, dos moinhos de ventos, movido a vento, chamada energia eólica, que também é uma energia renovável. Então, opções não faltam, né? O que se tem que ter é a disposição dos governos, dos nossos governantes, para que haja a mudança da troca da base energética. Nós vimos nesse capítulo o petróleo, que é o grande combustível ainda hoje em dia, as suas principais aplicações, e vimos na aula de hoje, no finalzinho dessa parte de combustíveis alternativos, algumas experiências. O biodiesel, o metanol e o etanol, né? Vimos o hidrogênio, agora o xisto betuminoso, energia solar e energia eólica. Alguém queria pontuar alguma coisa ou lembrou de um outro tipo de extração de energia não colocada aqui? Nuclear? Nuclear, né? A nuclear não foi. O que será? O cara esqueceu, não quis colocar aqui? Não, porque vocês têm um capítulo só dedicado à energia nuclear. Já estudaram radioatividade esse ano? Ainda não. Ainda não? Se não estudaram esse ano, né? Não sei se vem no capítulo de vocês esse ano, talvez ano que vem, certo? Lá no terceiro ano, que é um capítulo exclusivamente dedicado à energia nuclear, certo? A chamada o estudo da radioatividade, tá ok? Bom, pessoal, esse é o fechamento geral do que estava faltando, né, sobre esse assunto aqui no nosso material. Acho que deu para ter uma visão da onde a química descritiva entra, ela está linkando com aquilo que você já trabalhou lá atrás, tá?
perguntaria para vocês se resta alguma dúvida do assunto que ficou. Claro que demanda leitura. Você tem que voltar no seu material didático e dar uma lida, tá? A partir dos exercícios serão indicados aqui. Alguma pergunta? Nenhuma. Não, prof. Tá tudo certo? Então tá, deu para relacionar aquilo que a gente estudou em química orgânica e até em outras áreas da química com aquilo que nós trabalhamos aqui, sem problemas? Se sim, responda essa questão para mim aí. Na página 468, exercício 7 da apostila de vocês. Tempinho para pensar. Letra C? Letra C, maravilha. Mais alguém? Acho que C também. E também Danilo. Podemos resolver a questão então, pessoal? Então, olha só. A seguir são citadas as principais fontes de energia usadas pelo homem, renováveis e não renováveis, que a gente acabou de utilizar, né? A gente acabou de fazer uma análise sobre elas. Indireta pergunta. Analise as seguintes informações. Então, ele quer saber qual dessas alternativas são verdadeiras, tá? 1. O etanol é considerado um combustível renovável? Certo ou errado? Certo. Certo. Da onde vem o etanol? Fabricação do etanol no Brasil. Cana-de-açúcar. Cana. Qual é o processo utilizado? Fermentação. Fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Fermentação da cana-de-açúcar. Lembrando que a cana-de-açúcar, além do etanol, também produz a sacarose, certo? Nosso açúcar comum. Então, uma verdadeira. 2. O gás natural é considerado um combustível renovável, tá certo? Não. Então, o Brasil tem reserva de gás natural, pessoal? Não sei se pré-sal tem gás natural, mas se tiver, tem. Aonde? No pré-sal talvez, mas eu não tenho certeza. Reservas de gás natural brasileiro se encontram, se não me engano, na Bacia de Campos, certo? E também está sendo feito um estudo na Amazônia. Li alguma coisa a respeito, mas nunca mais ouvi nada a respeito. Hoje, estão sendo feitos estudos nessas regiões. E seriam grandes quantidades de gás natural. Mas mesmo assim a gente importa. Importa da onde? Iraque? Da Bolívia? Bolívia. Na Bolívia nós temos um gasoduto, né, um ramal que cruza o estado de Mato Grosso do Sul entrando por Corumbá, certo? Ué, o que a gente importa se a gente tem? Bom, se tem, vamos deixar como reserva estratégica. Por enquanto, a gente utiliza dos outros que não tem aplicação para eles, a gente compra, tá? Então, a 2 é errada, né? O combustível, o gás natural, não é um combustível renovável. 3. O hidrogênio colabora com o aumento de poluentes na atmosfera. É verdadeiro? Não. Não, né? Qual é o produto da combustão do hidrogênio na célula de combustível? A gente acabou de ver. Água. Água, né? A combustão de hidrogênio produz água. Então a 3 é falsa. 4. Biodiesel derivado do petróleo? Não. Não, certo? Então, a última lá, o Brasil, um dos maiores produtores de óleo de xisto. Né? O maior produtor no mundo é os Estados Unidos, mas o Brasil também entra nessa categoria como produtores. Então, a melhor resposta para 7 é a letra C, está marcada aqui. Pessoal, fazendo a chamada nesse momento, depois do intervalo, a gente volta para mais exercícios e a revisão. Tá ok, gente? Até daqui a pouco.